Todos aí encontraram? 1 João, capítulo 5, verso 14. A verdade é que a minha vontade, o meu desejo, eu creio que era, se deixasse, nós ficaríamos aqui adorando. Existem algumas vezes, né, que o Senhor ele nos leva às vezes para este lugar de tanta simplicidade, mas de tanta verdade, onde nosso coração, onde a nossa vida ela começa a perceber não só a presença, e a gente entende que de fato é tudo aquilo que a gente precisa, né? Não precisamos de mais nada. Isso não pode e não deve ser uma raridade nas nossas vidas. E se para você isso ainda é uma raridade, estou aqui hoje para profetizar que isso não será mais uma raridade na sua vida, amém? Seus momentos com o Senhor, eles serão intensos, verdadeiros, genuínos, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Amém. Aleluia. 1 João 5,14 nos diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou ler mais uma vez. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém. Pode se assentar, assentando-se, glorifique, aplauda o nome. Confiança nele, essa confiança que temos nele. Flavinho, pode aumentar só um pouquinho aí o fundo, por favor. Essa confiança que temos nele, ela gera uma coisa. Essa confiança, a confiança que temos em Jesus, ela vai gerar uma atitude. Hoje, como culto da família, eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar hoje ao coração da geração de Davi? Qual é o propósito hoje de nos reunirmos, né, na Tua presença? O que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações? E ficou muito claro quando o Espírito Santo ele começou a dizer que, como uma família, nós precisamos não só ter uma mesma crença, uma mesma visão, porque senão de alguma forma logo nós vamos nos dividir. Amém? Então se uma família, cada um estiver puxando para um lado, em algum momento nós iremos nos dividir. Amém? Amém? Então o propósito do Evangelho é que a nossa visão, o nosso coração, ele seja alinhado para um único propósito. E isso não se trata apenas do ambiente eclesiástico, não se trata apenas da nossa missão como igreja. Nós temos um só alvo e nós estamos correndo a nossa corrida, perseguindo esse alvo, amém? Se você ainda não está correndo essa corrida, meu irmão, comece hoje, porque o que importa para o Senhor não é, às vezes, o quanto tempo você perdeu não correndo essa corrida, mas o que importa para o Senhor é o quanto você vai correr e perseverar a partir do momento que você entendeu a mensagem. Às vezes nós perdemos tanto tempo, mas nós temos a possibilidade diante de Deus de agora recuperarmos o nosso tempo diante dele. Como? Estabelecendo a confiança da maneira que ele deseja, porque essa confiança ela vai gerar uma atitude em nós. Nós vamos caminhar para o mesmo lugar, e a palavra do Senhor nos diz que se pedirmos alguma coisa, não é de qualquer forma, não é se nós pedimos conforme nós queremos, não é se nós pedimos de qualquer jeito. Existe um modo para nós pedirmos ao Senhor, existe um modo para nós termos uma caminhada e uma visão diante de Deus. Existe um modo para eu e você, para a sua família, viver uma vida onde você vive os sonhos do Senhor para você. E que jeito é esse, pastor? Pedindo ou andando segundo a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Só que o ouvir ao Senhor aqui não é simplesmente que Ele está escutando. O ouvir, neste contexto, é que o Senhor, Ele vai realizar. Porque
ouvir o Senhor, Ele nos ouve em todo tempo, amém? Então, Ele conhece o nosso coração, Ele nos ouve o tempo todo, Ele escuta tudo aquilo que falamos, mas quando está direcionado aqui a algo que pedimos, segundo a vontade dEle, meu irmão, já está feito. Então, hoje, o que eu quero chamar a sua atenção é que a única coisa que falta em mim e em você é que a gente alinhe o nosso coração com o coração de Deus, para que em algum momento, quando as duas coisas se alinharem, meu irmão, a vontade do Senhor, ela é estabelecida, amém? Porque tudo aquilo que o Senhor, Ele precisa nesta terra é de um homem e uma mulher que decidem viver a vontade do Senhor, amém? Certa vez eu ouvi uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas essa frase ela dizia mais ou menos assim: se o Senhor te entregar uma cidade, Ele ganha uma cidade ou Ele perde um homem? Se o Senhor entregar para você, vamos encurtar um pouquinho, se o Senhor entregar para você um bairro, Ele ganha este bairro ou Ele perde você para este bairro? Ah não, pastor, mas é porque um bairro é muita coisa, né? Esse não é meu chamado, não. Tá, vamos. Se o Senhor entregar para você a sua rua, Ele vai ganhar esta rua para Jesus? Você vai ganhar essa rua para Jesus? Ou você vai se perder em meio a essa rua? Ah não, pastor, mas é porque assim, eu não moro nem em rua, eu moro em condomínio e tal. Então assim, é difícil. A rua que eu moro lá tem algumas pessoas, mas a gente não conversa, eu não conheço meus vizinhos, todo mundo desconfiado. Então tá bom. O Senhor, Ele te deu a sua família. Ele ganha a sua família ou a sua família perde você? Ou Ele te perde para a sua família? Sabe o que é interessante? Porque muitas das vezes nós usamos aquilo que é, como que eu posso trazer aqui? Aquilo que é benéfico, aquilo que é bom para a nossa vida. A gente consegue se perder em meio a isso. Gente, família é bom sim ou não? Sim. Sair com os nossos familiares, passear com os nossos filhos, é bom, é ótimo, maravilhoso. Mas às vezes nós usamos disso para que seja um motivo ou um empecilho para que eu esteja diante de Deus. E aí eu não estou dizendo diante de Deus só no seu quarto, no secreto, mas às vezes até mesmo para que você não esteja aqui neste lugar, aprendendo a sua palavra, adorando ao Senhor, alinhando a sua visão e o seu propósito. Porque às vezes nós não sabemos o porquê ou como a nossa família está se perdendo. Às vezes nós não sabemos como ou porquê o nosso casamento está ruindo. Às vezes nós não sabemos como ou porquê os nossos filhos cada vez mais estão mais distantes de nós. Mas às vezes a resposta está debaixo do nosso próprio nariz, porque a gente se envolveu em tantas demandas. Às vezes a bênção, a porta que o Senhor abriu, o trabalho que o Senhor abriu para nós, ele é justamente aquilo que tem nos separado do Senhor. Não porque eu não tenho tempo, mas porque o tempo, às vezes eu poderia estar na igreja depois que eu sair do trabalho, mas eu me recuso a estar lá porque eu estou cansado demais. Então o trabalho que Deus me deu, ao invés de eu glorificar ao Senhor com o meu trabalho, eu utilizo desse trabalho para, de alguma forma, declarar que o Senhor, Ele não é tudo na minha vida. Gente, é muito sério. E o lugar para onde nós estamos indo, e este ano de 2024 nós temos falado sobre isso, é um ano de crescimento, amém? E eu disse que não há crescimento sem desconforto, não há crescimento sem dor, não há crescimento onde nós ficamos confortáveis. Nós vamos estar desconfortáveis nesse ano de 2024. Todos nós estaremos desconfortáveis para que o propósito do Senhor, ele se cumpra. Todos nós seremos levados a este lugar de desconforto para que o Senhor, ele possa usar a minha e a sua vida, amém? Para que ele possa nos achar preparados, para que ele encontre não só a minha vida, mas a minha casa preparada, pronta para servi-lo.
Gente, de verdade, quantos de nós, às vezes, nós eximimos a nossa responsabilidade diante da nossa casa? Eu não sei se acontece com você isso, mas muitas das vezes a gente lava as nossas mãos. Como assim, pastor? Hoje tem culto de oração. Aí eu vou para oração. E o seu esposo e a sua esposa não veio não? Ele deixa para lá. Ele não quis vir não. Ele, Deus. Hoje tem culto da família, glória a Deus, eu vou. Mas eu não me posiciono para que de alguma forma eu possa influenciar a minha casa, a minha família a estar comigo. E aí nós estamos às vezes neste lugar, mas caminhando solitariamente, e não foi esse o propósito que o Senhor nos chamou, amém? Há uma responsabilidade sobre o homem, sobre o sacerdote do lar, aquele que precisa conduzir a sua casa. Isso é inevitável. Mas se de alguma forma o homem não está exercendo esse papel, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, amém? Então a mulher sábia é essa que vai assumir a posição ali naquele momento de despertar aquele homem, de orar por ele, de pagar um preço, de jejuar por ele. E da mesma forma o contrário. Então se é o homem que está acordado dentro de casa, que está desperto espiritualmente, esse homem ele vai pagar um preço pela sua família, pelos seus filhos. Mas a sua casa estará colocada diante do Senhor, com esta confiança firme que nos leva para este lugar, onde nós buscamos fazer não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor, amém? Gente, é a vontade do Senhor que nós estejamos aqui na casa dele, neste templo, adorando a ele, sim ou não? Sim. Então algumas coisas óbvias nós estamos abandonando ao longo do tempo. Meu irmão, não perca o seu tempo. Eu creio que já houve essa época onde às vezes nós poderíamos falar ainda, né? Não, a volta do Senhor, acho que ela está um pouquinho longe, vai demorar. Se você tem usado a sua vida e o seu tempo para brincar com o Senhor, ou até mesmo para fazer a sua vontade, eu creio que agora é o tempo de você despertar e parar de fazer a sua vontade e decidir fazer a vontade do Senhor. Amém? Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Aleluia. Se você puder, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta em 1 João, vá comigo aí no capítulo 2, verso 17. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu não sei se você consegue perceber ou compreender, mas se nós nos atentarmos, meus irmãos, há uma graça maravilhosa sobre a igreja do Senhor. Nós somos chamados a ser um povo diferente. Nós somos chamados a ser famílias diferentes. E em que nós estamos diferindo dos gentios, daqueles que não conhecem a Deus? Se a nossa forma de viver a vida tem se assemelhado a deles? Meus irmãos, isso é muito sério. Se nós que servimos a Deus estamos nos comportando como aqueles que não servem a Deus, qual é a nossa diferença? Eu sou luz ou eu sou trevas? Se nas nossas discussões, se nas nossas brigas, eu sou aquele que fala um palavrão, se nas nossas discussões eu sou aquele que ele não reconhece, ele não consegue se conter, mas ele parte para a briga, não perdoa, não quero saber, dá um gelo. Eu falei sobre isso aqui, né? Aliás, não, eu falei sobre isso na célula. Mas às vezes nós somos aqueles que nós damos um gelo. Eu estou brigado, estou com raiva, vou ficar sem conversar. Meu irmão, não existe isso não. Para o cristão não. Amém? Então,
nós precisamos ir para este lugar onde agora nós vivemos não conforme a nossa própria vontade, mas conforme a vontade de Deus. Amém, pastor Wagner? Glória a Deus. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que a minha vida, a sua vida, a vida da nossa família, da nossa casa, ela não pode andar de qualquer maneira, ela não pode andar conforme o mundo lá fora anda, precisa caminhar conforme a vontade de Deus, amém? E é assim que o reino dele é manifesto, é desta forma que aquilo que pedimos a ele acontece, porque está alinhado. 1 João 2,17 diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, a vontade de Deus para mim e para você é que nós não pereçamos neste mundo, amém? E foi por isso que Ele entregou o Seu Filho, por amor a mim e a você. Mas se ainda diante do sacrifício de Jesus, nós continuamos caminhando, buscando as coisas deste mundo, cobiçando as coisas deste mundo, meu irmão, nós iremos perecer. Eu sinto te dizer, se você não permanecer na palavra de Deus, na vontade de Deus, você vai perecer. Mas essa não é a vontade do Senhor para a sua vida, amém? Então por isso, uma atitude precisa fluir de você neste lugar. Meus irmãos, e isso é precioso e poderoso, sabe? Nós estava um ambiente tão gostoso aqui durante o louvor, continua ainda, né? O Espírito Santo, ele está fluindo aqui neste lugar, e hoje eu creio que mais uma vez o Senhor, ele tem algo preparado para nós. Mas aquilo que o Senhor tem preparado é somente para aqueles que estão desejosos, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede do Senhor. Sabe, muitas das vezes eu creio que a gente se comporta como aquela mulher que chegou junto ao poço onde Jesus estava. A gente não sabe quem é que está nos pedindo água. A gente não sabe quem é que está nos dando a oportunidade de mais uma vez adorar e glorificar esse nome. A gente não sabe quem é que mais uma vez está nos dando mais um dia de vida. A gente não está sabendo quem mais uma vez nos faz acordar pela manhã. A gente não está sabendo quem é que mais uma vez nos permite, como corpo de Cristo, nos reunirmos nessa noite. Nós não sabemos a oportunidade que temos de ter a nossa família, de ter a nossa casa, de ter o seu casamento, os seus filhos e filhas. Nós não sabemos a oportunidade que temos de ter o nosso trabalho, e nós estamos perdendo o nosso tempo porque nós não sabemos quem é que tem nos dado todas essas oportunidades. Pare de viver uma vida onde você faz apenas aquilo que você quer e comece a ser conduzido pelo Espírito Santo. A sua casa e a sua família é um lugar da habitação do Senhor, amém? Meu irmão, você pode estar falando assim: pastor, você não conhece a realidade da minha casa, você não sabe o que é que a gente está vivendo, você não sabe a loucura que está, você não sabe a bagunça que tem estado esses dias. Meu irmão, eu posso não saber, mas eu conheço ao Deus que pode resolver tudo isso. E o que nós precisamos? Clamar por esta presença que quando ela vem, ela minimiza todas as outras coisas, ela anula todos os outros problemas, e a única coisa que nós desejamos é nos prostrar diante dele, e a única coisa que nós queremos é mais dessa presença. O Senhor, Ele tem direções específicas para mim e para você, amém? O Senhor, Ele quer usar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, mas se eu e você, nós não formos intencionais em gastarmos a nossa vida para o Senhor, meu irmão, os nossos filhos, eles vão perecer neste mundo. Esses dias nós tivemos uma experiência lá em casa tão gostosa,
E às vezes nós não entendemos o porquê. Às vezes os nossos filhos, eles não querem nos acompanhar. E tivemos alguns dias lá em casa que eu tive que ficar cobrando a Júlia para poder ler a Bíblia. Eu falei, filha, vai ler sua Bíblia. Aí ela, não, papai, agora não quer ler a Bíblia não. Eu falei, não, tem que querer não. Mas isso não é exclusivo da Júlia, todos nós somos assim. A gente quer fazer só aquilo que a gente quer, ou não é verdade? Por que a gente não lê a Bíblia? Ah, porque eu não quero. Nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual, sim ou não? Aí por que a gente não lê? Ah, porque eu não quero. Eu não estou com vontade, eu não estou assim, sentindo aquele negócio assim, de ler a Bíblia. Por que a gente não ora? A oração é o único meio de nós nos comunicarmos com o Senhor, ou melhor, o único meio de nós não só falarmos, mas de nós ouvirmos a voz dele, sim ou não? Sim. E por que a gente não ora? Ah, porque eu estou cansado. Ah, porque eu estou atarefado. Ah, porque eu tenho tantas coisas para fazer. E aí nós começamos a condicionar ou buscar ou viver conforme a vontade do Senhor, a querer ou não. Irmão, então deixa eu te dizer algo. Se você pautar a sua vida em só fazer aquilo que você quer, você está sendo conduzido pela sua carne diretamente para o inferno. E aí, um desses dias, eu e minha esposa estávamos orando. E aí nós começamos a orar no nosso quarto. Isso já era no início ali da madrugada, a gente estava orando. E enquanto nós orávamos, o Espírito Santo ele desceu sobre aquele lugar. Veio uma presença tão gostosa, o Espírito Santo tomou o nosso quarto. E eu creio que a gente acabou saindo um pouquinho ali de nós, né? A gente começou a falar um pouco mais alto, começamos a orar em línguas e começamos a falar um pouquinho mais alto. E a Júlia acordou. E a Júlia ela chegou no quarto. E a Júlia ela chegou no quarto e ela falou: que papai, mamãe, o que está acontecendo? Eu disse: não, a gente está só orando aqui, filha. E aí quando nós orávamos, ela despertou e ela chegou pertinho de nós. E a gente começou a conversar com ela. E aí passou um tempo. Filha, pode ir para o seu quarto, pode ir dormir, tudo certo, tranquilo, a gente está só orando. E ela chegou e viu a gente chorando, ela se assustou um pouquinho, mas falei: não, filha, está tudo bem, só o Senhor. E a partir do momento ela saiu ali do quarto, e ela foi para o quarto dela. E aí quando a gente chegou lá, ela estava de luz acesa. Eu falei: filha, o que está acontecendo? Vai dormir, filha? Ela: não, papai, eu vou só ler a Bíblia aqui um pouquinho antes de eu ir dormir. Isso já era mais de meia-noite. Mas entenda que a presença, ela gera isso. Amém? Amém? Vamos concentrar aqui. A presença do Senhor é o que faz o nosso coração se aquecer e desejar as coisas que são do alto e não as coisas que são dessa terra. E às vezes, meu irmão, sabe por que nós temos dificuldade de orar, de ler a Bíblia? Porque nós temos dificuldade, às vezes, dos nossos filhos seguirem os nossos passos. Pode ser porque muitas das vezes nós não estamos trilhando esses passos. Porque o filho faz aquilo que vê o pai fazer. O que Jesus disse? Se o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então entenda que a referência é sempre o pai. Amém? Por que eu amo o meu irmão, o meu próximo? Porque o Senhor me amou. Por que eu perdoo o meu irmão? Porque o Senhor me perdoou. Por que eu tenho compaixão com o meu irmão? Porque o Senhor tem compaixão de mim. Por que eu atuo ou ajo com misericórdia para com o meu irmão? Porque antes o meu pai, ele teve misericórdia de mim. Então, se eu começo a olhar para o pai, meu irmão, nós vamos começar a caminhar uma vida onde nós agradamos ao Senhor. E é inevitável o nosso ambiente ele ser contaminado. Amém?
inevitável nós estarmos reunidos neste lugar e a glória do Senhor não descer se nós estamos buscando a mesma coisa. Se o nosso coração ele está alinhado no mesmo propósito, se eu e você estamos nos santificando dentro da nossa casa, se eu e você estamos santificando o nosso lar, se eu e você estamos santificando o nosso leito, se eu e você estamos santificando a mesa ali com os nossos filhos, se eu e você santificamos o nosso trabalho, se eu e você santificamos o nosso carro, meu irmão, não tem como. O lugar em que nós pisarmos, ele estará ali cheio da glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Salmo 37, verso 34, eu quero ler só a parte A, verso 34, Salmo 37. A palavra do Senhor nos diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Entende que há um princípio contido aqui neste versículo. Nós não vamos agir enquanto o Senhor ele não se manifestar. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, amém? Sabe por que nós quebramos a cara muitas vezes? Porque a gente está agindo sem a direção do Senhor. Porque ao invés de esperarmos o Senhor, ou a sua direção, a sua voz, a gente está começando a caminhar e dando passos que Ele nem pediu, que Ele nem mandou, que Ele nem autorizou. Às vezes você pode estar dizendo assim: mas pastor, o que eu fiz foi certo. Amém, mas às vezes você fez fora do tempo. Porque até aquilo que é certo, mas é fora do tempo, meu irmão, fugiu do propósito, amém? Amém? O namoro, ele é bênção, sim ou não? Depende. Se ele for antes do tempo, é maldição. Um carro, ele é bênção ou maldição? É bênção. Mas se ele for colocado nas mãos daquele que não tem carteira, é maldição. Às vezes nós queremos fazer as coisas certas, mas a gente começa fazendo pelo fim. A gente começa tudo errado e querendo que o Senhor ele venha consertando as coisas no meio do caminho. Mas essa não é a vontade do Senhor. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor para depois seguir a vontade dele, amém? Não é fazer a minha vontade para que o Senhor me siga. Não é eu continuar fazendo tudo aquilo que eu quero para que o Senhor ele venha atrás de mim no caminho e me encontre. Há um novo tempo disponível para mim e para você, que ele inicia com cada um de nós esperando no Senhor, para depois seguirmos a vontade dele, amém? Mateus 27, 21 nos diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas, preste atenção nisso, aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então entenda que não é sobre vivermos a nossa vida em paz, sobre cumprirmos aquilo que Deus tem simplesmente, não. O reino de Deus, o reino dos céus, ele está reservado apenas para aqueles que cumprem a vontade de Deus. E aí, meu irmão, eu quero enfatizar nessa noite: cumprir a vontade de Deus não é uma opção para mim e para você que somos cristãos, amém? Cumprir a vontade de Deus não é uma opção. Cumprir a vontade de Deus é a única possibilidade para todos nós. Porque todas as outras possibilidades, elas nos tiram deste reino.
Todas as outras possibilidades nos tiram deste lugar de comunhão com o Senhor. Então não nos enganemos achando que nós vamos conhecer ao Senhor mais e mais, temos mais intimidade com Ele fazendo do nosso jeito. Não vai dar certo, nunca deu, não tem dado certo até agora, não vai ser amanhã que vai dar. Amém? Gostaria muito que hoje nós saíssemos daqui com essa convicção plena: eu preciso fazer a vontade de meu Pai, eu preciso fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor nem sempre vai ser bom. Jesus, ele fazia a sua própria vontade, sim ou não? Não, ele fazia a vontade do seu Pai. E onde é que ele foi parar? Numa cruz, sendo torturado, maltratado, cuspido, amaldiçoado. Você está disposto a ir para esse lugar pelo Senhor? Você está disposta a abandonar toda a sua reputação pelo Senhor? Sabe, se nós como cristãos nós quisermos continuar agradando a todos, a gente vai viver a nossa vida sem agradar o único que a gente precisa agradar. Se eu e você não formos dependentes do Senhor, a nossa casa continuará sendo governada pelo inimigo das nossas almas. É muito duro o discurso, mas são as duas únicas opções: ou a nossa vida e a nossa casa, elas são governadas pelo Senhor, ou elas são governadas pelo diabo. E sabe qual é a notícia boa? Que somos eu e você que escolhemos quem vai governar a nossa vida e a nossa casa, amém? Eu citei esse exemplo aqui, eu e minha esposa orando, mas tinha muito tempo que nós não fazíamos isso juntos. Era cada um por si, cada um orando no seu tempo, dentro do seu horário, da possibilidade do seu dia. Mas se nós não entendermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou, a gente vai ver a nossa casa, os nossos filhos ruindo. A gente vai começar a cada vez mais cedermos às pressões, cedermos ao cansaço, cedermos às distrações, cedermos à preguiça. Gente, de verdade, quantos de nós, vou me colocar no meio também, quantos de nós não ficaríamos em casa, ou às vezes você até fica em casa, muitas das vezes, quantos de nós poderíamos estar aqui neste lugar e a gente não vem? Por quê? Porque está faltando um pouco mais de fome, de sede, porque está faltando um pouco mais de um coração aquecido pela sua presença, porque a gente não está mais valorizando as coisas que são do alto, porque muitas das vezes a gente já não tem visto mais preciosidade em meio aos irmãos, porque muitas das vezes estar aqui ou não estar já tanto faz, tanto fez. Mas meu irmão, eu quero te chamar de volta para este lugar, porque não podemos deixar de congregar como é costume de alguns, amém? A congregação é este lugar, é o lugar da habitação, do encontro dos santos, é onde o corpo de Cristo ele se reúne como família, como comunidade. Para o quê? Para cumprir um propósito nos outros dias. Nós não nos reunimos aqui como um clube social, onde nós nos vemos, olha que legal, muito bom te ver, Jussara, muito bom te ver, Carol, Mateus, muito bom ver vocês. Não é para isso, não é para a gente ver um a cara do outro, é para a gente chegar aqui e nós queimarmos juntos pelo Senhor, é para a gente trazer tudo aquilo que nós já queimamos durante a semana e agora nós vamos queimar juntos, adorar juntos, receber uma palavra de instrução, de direção, nós vamos ser fortalecidos. É aqui que nós vamos ter um momento, às vezes, para podermos declarar e ter palavras proféticas. Daqui saem decretos que são concordados, não só na terra, mas nos céus, para que a vontade do Senhor prevaleça. É neste lugar, o lugar da comunhão.
Então não tem como eu fazer parte do corpo, separado do corpo. Meu irmão, eu quero te incentivar mesmo a nesse ano de 2024 você fazer diferente de tudo aquilo que você vinha fazendo. É o ano de nós nos entregarmos e nos dedicarmos ainda mais ao Senhor. Por quê? Porque essa é a vontade dEle. Como eu disse lá atrás, eu acredito verdadeiramente que o Senhor Ele tem entregue a cada um de nós famílias para que nós possamos cuidar, falar de Jesus, expandir o reino de Deus. Tem vizinhos que vão ser tocados pela sua vida, Ezequiel. Tem pessoas à sua volta que não vai ser o Flavinho que vai tocar, mas é você. Tem pessoas à sua volta, Vando, que é somente através da sua vida. Tem pessoas à sua volta, Pedro, que eles vão ouvir uma mensagem através de você. Amém, irmã Maria? Amém, irmã Dalva? Amém, Cio? Tem pessoas que vão ouvir falar de Jesus através da sua vida, Marquinhos. Mas para isso, eu e você precisamos o quê? Nos posicionar. Aonde? Aonde eu quero? Não, na vontade do Senhor. Porque se eu e você nos colocarmos de pé, posicionados, prontos, meu irmão, o Senhor Ele já nos entregou tudo aquilo que Ele deseja fazer. Se eu e você estivermos prontos, preparados, Ele vai começar a trazer as famílias, as pessoas, os jovens, os vizinhos. E aí você não vai entender, você vai falar assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo chega perto de mim, às vezes buscando um conselho. Tem pessoas que do nada não me conhecem, mas começam a conversar comigo, e começam a desabafar, e começam a se abrir o coração, começam a contar seus problemas. E aí, na hora que você assusta, você já está ali falando de Jesus. Daqui a pouco você já está ali orando por ela. Daqui a pouco você está ali, às vezes, jejuando, pagando um preço. Meu irmão, essa é a vontade do Senhor, amém? Nós precisamos sair do raso. Qual é o raso, pastor? O raso é onde eu apenas quero receber oração. O raso é apenas onde eu quero que façam jejum por mim, onde eu quero que façam um propósito por mim, que paguem um preço por mim. Não, chegou a hora de você pagar o preço por alguém. Comece pagando o preço por você mesmo. Sê tu uma bênção. O Senhor nos chamou para sermos uma bênção neste tempo, amém? Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Eu não sei se vocês viram, algumas pessoas não estavam aqui no domingo, algumas pessoas já tinham ido embora. Há algum tempo eu tenho falado sobre isso. É chegado o tempo, não vai chegar. É chegado o tempo onde o Senhor Ele está despertando os seus filhos e filhas que têm sede e fome da sua palavra, filhos e filhas que compreendem o quão importante é este lugar, o lugar da vontade de Deus, não só para si mesmos, mas para a sua casa, para a sua família. É chegado o tempo onde os nossos filhos, eles serão intensamente tocados pelo Senhor. Nós temos conversado muito e sempre quando falamos acerca do ministério infantil, um dos desejos, uma das orações da Laila, liderando o ministério infantil, é que essas crianças elas sejam profundamente tocadas pelo Senhor e pelo Espírito Santo, onde elas tenham as suas vidas marcadas. E nós temos vivido isso de algumas formas. Há alguns meses, o
O Senhor, Ele falou isso muito claro no meu coração durante o culto Way. Nós estávamos reunidos aqui, enquanto eu orava pelos jovens que aqui estavam, o Espírito Santo me trouxe uma palavra muito clara, falou: ora por essas crianças, eu vou enchê-las com o Espírito Santo. E naquele dia, eu reuni as crianças que aqui estavam, e nós começamos a orar por cada uma delas. Crianças foram tocadas pelo Senhor naquele dia. Crianças que elas não estavam entendendo muito o motivo, mas começaram a se derramar e a chorar na presença do Senhor. Não era um choro de eu estou feliz, que bom. Elas se derramaram diante de Deus. E domingo nós experimentamos isso aqui também. Às vezes alguns de vocês não viram, já tinham ido embora. Mas o Davi, de 8 anos, ele foi profundamente tocado pelo Espírito Santo aqui no domingo. Sabe, nós temos orado por isso. E eu gostaria que você, como pai, mãe, que você também não só orasse por isso, mas fizesse a sua parte dentro de casa. Começa lá. Pastor, meu filho já cresceu. Melhor ainda. É chegado o tempo onde nós vamos, mais uma vez, não só, eu creio que viver o último avivamento antes da vinda do Senhor, mas, meu irmão, eu não quero apenas ouvir falar, eu quero fazer parte disso, amém? Como igreja, o meu desejo, a minha oração é que nós vamos fazer parte disso em nome de Jesus. Eu quero te convidar a não só orar por isso, não apenas pelas crianças, mas para a sua vida. Meu irmão, chega de caminhar e viver no raso. Chega de permitir que picuinhas, que briguinhas atrapalhem a sua vida, a sua caminhada com Deus. Chega de permitir que pequenas coisas tirem o seu foco, comecem a fazer você a caminhar mais lento, devagar. Chega de permitir que a sua família seja influenciada pelo inimigo. Porque, meu irmão, aonde o Senhor está, a paz reina, amém? Aonde o Senhor está, a vontade dEle prevalece. E o Senhor, Ele está neste lugar. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Espírito Santo, não há nada mais que precisamos, Senhor. Senhor, toca cada coração, Pai. Salmo 143:10 nos diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Pai, essa é a nossa oração hoje, Pai. Nos perdoe pelo tempo perdido, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, pelos momentos em que falhamos, buscando apenas fazer a nossa própria vontade. Senhor, nós te chamamos para uma caminhada onde nós somos direcionados pelo Senhor, Pai. Nós vamos te esperar pacientemente, para aí então nós fazermos a tua vontade. Senhor, nós não queremos andar conforme o nosso desejo, conforme a nossa carne, nós queremos caminhar conforme a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, para que o nosso coração, mais uma vez, ele se volte para ti. Pai, que como família, nós possamos glorificar o teu santo nome dentro dos nossos lares. Pai, eu profetizo e declaro, ó Pai, o teu Santo Espírito com liberdade fluindo em cada lar aqui, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, todo tipo de enfermidade caindo por terra agora. Eu declaro ansiedade, depressão, sai agora. Eu declaro toda tristeza caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda desesperança vai embora agora, em nome de Jesus.
Pai, que o Senhor venha fortalecendo cada vida e cada família. Declaramos a alegria do Senhor, Pai. Eu declaro a esperança que vem de Ti, eu declaro o amor que vem de Ti, Pai, declaro a justiça que vem de Ti. Portanto, vem Espírito Santo inundando os nossos corações, Pai, que nós possamos perceber o quão falhos somos e o quão necessitados somos, ó. Vem Espírito Santo tocando, ó Pai, a sua igreja. Vem tocando corações nessa noite, ó Pai. A tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo venha nos convencer neste lugar. Não é pelas minhas palavras, não é pela minha eloquência, não é pelo meu muito falar, mas é pelo teu Espírito Santo. As minhas mãos, as minhas mãos, e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante ao Senhor, amém. Aleluia, 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 aleluia. Quantos aqui querem ser ouvidos pelo Senhor? Amém? Eu quero encerrar lendo este versículo, João 9,31, que nos diz assim, preste atenção nisso. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas Ele ouve o homem que teme ao Senhor, que pratica a sua vontade. Se eu e você queremos ser ouvidos pelo Senhor, nós precisamos temer a Ele e praticar a sua vontade. Não viva de qualquer jeito. Decida hoje viver uma nova vida diante do Senhor, uma vida esta que vai caminhar conforme a vontade dEle para nós, amém? Vamos erguer as nossas mãos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua doce presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos conduz.
Senhor, nós te agradecemos e eu oro, ó Pai, por cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Pai, que essa palavra ela não volte vazia, que o Senhor possa encontrar lugar em cada coração para trazer transformação, para trazer regeneração, para trazer uma nova vida, um novo tempo. Senhor, nós te glorificamos neste lugar. Nós declaramos que este é o lugar, ó Pai, onde nós nos reunimos com um propósito, o propósito de que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Pai, que cada um de nós possamos sair daqui hoje, não só impactados, mas incentivados a te buscar mais, em oração, em leitura da palavra, em jejum. Pai, que a nossa vida ela seja vivida para fazer a tua vontade. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, por tudo que o Senhor ainda fará nesta semana. Nós te agradecemos, Senhor, e eu abençoo cada família dessa igreja, aquelas que estão aqui ao alcance da minha voz, aquelas que não estão. Pai, que o Senhor possa conduzir os teus filhos em bondade, em misericórdia, que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus. Nós declaramos lares santificados, lares cheios da tua presença, lares que manifestam a paz que excede todo entendimento, lares que são um ambiente de cura e transformação, lares que são um ambiente, ó Pai, de arrependimento, lares que são um ambiente, ó Pai, de renovo, do sobrenatural acontecendo. Pai, nós desde já te agradecemos, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, não só hoje, mas todos os dias. E aquele que crê, dê um amém bem forte, porque é para o Senhor. Amém. Aleluia! Que Deus te abençoe!